Olá, investidores! Tudo bem? Hoje eu trago para vocês mais um fundo de tijolo, é um fundo de logística industrial, é um fundo novo, chamado News 11. Mas antes de começar, queria pedir para vocês se inscrever no canal e lembrar que esse vídeo não é uma recomendação, tá joia? Vamos lá para a minha tela, então? O News 11, ele é um fundo novo, tá? Ele é um fundo com características logísticas industriais. O que ele tem de diferenciais? Bom, são 3 unidades no Brasil, ele está 100% alocado, né, zero vacância, e também é o fundo que tem performado muito bem em relação aos seus dividendos e valorização. Então, é um fundo que está bem em destaque, tá? No Rio Grande do Sul, uma unidade em São Paulo e uma unidade em Minas Gerais, tá? A gente vai olhar com mais detalhes no relatório gerencial, mas agora a gente vai dar uma olhadinha no seu comportamento da sua cota na Bolsa de Valores e suas características gerais. Vamos lá, então? Vamos lá, pessoal. Então, o NIL 11 tem o nome de Newport Logística, tá? NIL 11 na Bolsa, Newport Logística é o nome do fundo. Ele está rodando atualmente no valor de R$ 114 a cota, tá? Sendo que a sua mínima foi de R$ 91,88 e a sua máxima em um ano foi de R$ 115. Está rodando com dividend yield de 10,41, tá? E teve uma valorização de 20% só nesse ano. Importante, hein? Então, a gente pode verificar aqui no comportamento da cota de um ano que ele teve uma boa subida aqui nos últimos meses, tá? Valorizou bastante a sua cota. Isso é bem interessante. Em relação ao IFIX, é um fundo bem volátil. Se você olhar aqui nessa linha aqui entre o IFIX e o NIL 11, ele está bem mais para volatilidade em relação ao IFIX, né? O seu valor patrimonial está rodando em torno de 118,29, sendo que seu patrimônio líquido está rodando em torno de 240 milhões de reais, tá? Se o P sobre VP está em 0,96, um pouquinho abaixo do justo, né? E seu valor de mercado total está rodando em torno de 231 milhões de reais. Está com 4% de caixa, esse 4% representa em torno de 9,6 milhões de reais, certo? E tem aí número de cotistas em torno de 3.519 cotistas. Liquidez média diária está rodando em torno de 527 mil reais, não tem participação no IFIX, a taxa de administração a gente vai ver depois, e o seu rendimento médio em 2 anos está em torno de R$ 0,91 reais. O seu último rendimento foi em R$ 1,37, pagamento dele está sempre entre o dia 14 e o dia 15, e o próximo rendimento está em 0,95 centavos. Tá? Aqui a gente pode ver o pagamento dos dividendos mês a mês aqui, sendo que em junho, que é onde eles fazem o recolhimento das sobras também, é um dividendo bem maior. Mas a gente pode perceber que ele paga certinho todo mês. Ele é um fundo para investidores em geral, do segmento de indústria e logística. A gente pode verificar que seu patrimônio líquido está estável, rodando em torno de 250 milhões. Os valores a receber, em sua maioria, são de aluguéis. Aqui a gente tem um pouco do valor do caixa, rodando em torno de 10 milhões. E os valores a pagar, principalmente aqui, são aquisição de imóveis e outras despesas. São 3 unidades, né? Uma unidade em Sorocaba, São Paulo, outra unidade em Goiânia e outra unidade em Caxias do Sul. A gente tem a
a indexação dos seus contratos em IPCA e GPM, e a maioria dos contratos está com vencimento acima de 3 anos. Uma parte importante aqui, que a gente tem grandes fundos imobiliários investindo nesse fundo de logística. Por exemplo, o CPTS 11 tem 520 mil cotas desse fundo. O More 11, ele tem 103 mil cotas desse fundo. Então, são grandes fundos que têm esse fundo na carteira, então é um bom indicativo que é um fundo bem confiável. Tá joia, pessoal? A gente pode ver também aqui a parte de comunicado, relatório, que é uma administração que reporta periodicamente tudo o que está acontecendo no fundo, então isso é muito importante também para nós. Vamos lá, então, para o relatório gerencial do fundo. Vamos lá, aqui a gente tem a vista aérea do fundo, é o News 11, Newport Logística FII, esse relatório é de junho. Então, é o fundo com o objetivo de obter renda, né? Então, a gente tem o início do fundo foi em outubro de 2019, o administrador do fundo é o Banco Genial, a taxa de administração é 0,95% ao ano sobre o valor de mercado do fundo, ele tem taxa de performance, que é 20%, o que exceder. Alguns dados técnicos aqui, então, valor de mercado 219 milhões, o dividend yield de 15,2, número de cotistas 3.519, a ABL do fundo é 114 mil metros quadrados, vacância zero, o vault desse fundo está em 8,3 anos, são 3 imóveis e são 5 locatórios ao todo nesse fundo. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte mais técnica do fundo. Então, é um fundo que mais teve retorno para o cotista em termos de maior retorno financeiro, né? Ele teve uma valorização de 43,6, são 8,3 anos de prazo médio de locação. Aqui a gente tem o 0% de vacância, e aqui a gente tem um comparativo do valor da cota em relação ao IFIX e também em relação ao CDI. Você vê que em vermelho aqui ele ganha disparado em relação a esses outros parâmetros, né? Muito interessante. Aqui você tem um comparativo do New 11 em relação a outros fundos de logística industrial. Então, você vê que ele está em primeiro lugar em vários fatores aqui, por exemplo, retorno absoluto, valor de mercado. O New 11 está em primeiro lugar, o retorno absoluto em relação ao valor patrimonial, também em primeiro lugar. Em relação a TIR, também. Em relação a dividend yield, 12,3, também está disparado em primeiro lugar. Aqui a gente tem alguns dados técnicos das unidades aqui de Caxias do Sul, Goiânia e Sorocaba. Então, o que está acontecendo em cada unidade aqui, né? Aqui em Caxias do Sul, adaptação para o imóvel para renda urbana e aumento de aluguel. Em Goiânia, está expansão da área bruta locável. E o Sorocaba foi uma compra oportunística, né? Então, buscando ganho de capital. Então, aqui tem vários comparativos interessantes, né? Você tem o adicional em R$ 1.000 aqui para cada unidade. Aqui a gente tem um estudo de potencial de aumento de receita de aluguel na unidade de Goiânia, ou seja, eles estão com um projeto de aumentar os galpões para mais
locatários aqui. Então, tem o projeto do Galpão A e o projeto do Galpão Construção do Galpão B, né? Então, a gente percebe aqui o aumento de área bruta locável e vamos ter um ganho estimado aqui da renda de 72,3% aqui, após essas expansões. É um adicional aí de mais de R$ 1.520.000 aqui de aluguéis para o fundo. Olhando aqui os indicadores do fundo aqui, a gente vê aqui que a gente teve, em relação ao valor de mercado da cota, que saiu de 100, agora já está a 107,93, então teve um ganho. O valor patrimonial da cota também estava rodando em torno de 100,99, foi feito novas avaliações e hoje está em 118,28. Número de investidores começou com 51, agora estamos em 3.519. A liquidez era muito baixa no passado, agora estamos a 2.128 mil reais diário, né? 2.128.000, né? O que mais aqui? E o prazo dos contratos também saiu de 1,9 para 8,4. Então, a gente tem todo o demonstrativo de resultados aqui. Então, receita de locação, 3.128.000, receitas operacionais, 640.000, receitas com fundos imobiliários, que tem na carteira 134.000, receita financeira 63.000, aí você tem a parte de despesas operacionais, chegando ao valor rendimento por cota de 1,37, isso falando em junho. Os principais locatários que a gente tem lá é a Brinox, Cismetal, Ipera, Ontex e a Coty. A gente tem a DRE, a parte contábil, vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Então, o New 11 está presente em 100% dos pregões, né? Quantidade de cotas, 2.033.099. Variação da cota, 7,93, valor de mercado 107,93. Composição do patrimônio líquido, então 385 milhões são imóveis, depois você tem 9,4 em títulos públicos, 13,4 em FIIs, 0,2 em outros, aí você tem um CRI, que foi necessário para compra de outros imóveis de 168 milhões, resultando em patrimônio líquido de 240 milhões atualmente. Ele mostra aqui que tem uma alavancagem financeira, né, para poder comprar outros imóveis, que seria esse CRI aqui. Ele mostra aqui também a parte de amortização dessa dívida, ou seja, ao longo dos anos, como que essa dívida vai ser paga, e mostra toda a amortização da dívida aqui. Aqui ele tem alguns dados aqui sobre a unidade de Caxias do Sul e a unidade de Goiânia, né? E aqui tem a linha do tempo aqui. Então, o fundo nasceu em outubro de 2019, com a compra da unidade de Caxias do Sul. Depois, em dezembro de 2019, ele foi para a B3. Depois nós tivemos em junho a questão da pandemia, passamos por algumas dificuldades. Em novembro, a gente teve uma nova emissão do New 11. Em maio, foi adquirido a unidade de Goiânia. Em junho de 2021, foi adquirida a unidade de Sorocaba. Tivemos a renovação do contrato do Grupo Brinox por mais 10 anos. E em julho, tivemos o novo contrato de locação com a Cismetal. Em relação à parte geográfica, então a gente vê aqui a unidade de Goiás, a unidade de São Paulo e a unidade de Rio Grande do Sul. Então, são 3 imóveis com 114 mil metros quadrados, vacância zero, vacância financeira também zero. A representatividade por cada imóvel. Então, você tem aqui, né, o imóvel
Goiânia, locatários 3, Caxias do Sul, locatários 1, e Sorocaba, locatários 1, né? O imóvel de Goiânia é o maior, né, 244 mil metros quadrados, depois vem Caxias do Sul, com 80 mil metros quadrados, depois Sorocaba, com 3,5 mil metros quadrados. Todos estão com vacância zero, e aqui a representatividade da receita. Então, o New Log Goiânia representa 66,7% do total, o Caxias do Sul 31% e o Sorocaba 2,2%. Aqui ele mostra as características de cada locatário, a questão do índice de reajuste do IPCA, a característica aqui dos imóveis, os FIIs e os títulos públicos investidos. E fala um pouco sobre cada locatário aqui. Então, você tem indústria de transformação, indústria de produtos de higiene, indústria de cosméticos, farmacêutico, siderúrgico e metalúrgico. A gente tem o vol de 8,3 anos. E depois ele vem falando aqui como a operação de cada unidade aqui, né? Então, aqui tem um pouco sobre o Caxias do Sul. Ele mostra toda a parte de logística e a parte industrial dentro do Caxias do Sul aqui. Localização geográfica. Aqui é bem interessante, você tem a área de produção, a fabricação mesmo, a área de logística, armazenamento, administração, refeitório, estacionamento. Ele fala tudo sobre cada locatário aqui. Depois ele fala um pouco sobre o grupo Brinox. E o de Goiânia também, ele mostra toda a expansão que está sendo feita nessa unidade e a parte de localização da unidade também. E aí, pessoal, gostaram? Esse é o NIL 11, Condomínio Industrial e Logístico. Eu acho ele bem estratégico, porque ele tem uma vacância zero, né? Os locatários são grandes empresas, né? Estilo build to suit, então, assim, é difícil do locatário querer sair depois que se adaptou bem aí nos condomínios. É um fundo que vem pagando bem, você vê que ele tem se destacado por a sua valorização, né? Então, era esse fundo que eu queria mostrar para vocês, Júlio. Espero que tenham gostado, tá legal? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.